Salve rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e hoje vamos trazer aí um especialista aqui para o canal para trazer mais detalhes aí, informações, né, sobre esta lesão que o volante Jair teve no joelho direito, né? Jair aí teve um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de outras lesões no mesmo joelho, né, decorrentes da entorse que o jogador sofreu aí no jogo contra o Sport. E nós do canal do Pedrosa chamamos o especialista, o professor Daniel Leão aí, especialista em lesões no joelho, mestre em ciência da atividade física, mestre também em educação física aí. Ele também que é responsável pela fórmula do Leão para tratamento aí de lesões. Enfim, nosso mestre aí, professor Daniel Leão, vai falar sobre essa situação do Jair, sobre essa lesão, vai detalhar como ela ocorreu, o mecanismo dessa lesão, vai explicar também o tempo aí de recuperação, vai falar o tempo estimado dessa recuperação dessa lesão. Enfim, vai trazer mais detalhes para vocês de forma bem específica, bem detalhada, um conteúdo aí preparado com muito carinho para você, espectador do canal do Pedrosa. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo para os seus amigos aí no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes sociais que vocês tiverem acesso, beleza? E no mais, fique aí com o nosso professor Daniel Leão, detalhando para vocês toda essa situação, uma situação bem triste, né, envolvendo a lesão do volante Jair. Confira. Fala galera do canal do Pedrosa, eu tô aqui para falar com vocês inscritos no canal e também com vocês seguidores do canal no Instagram e nas outras redes sociais, a convite do Pedro Felipe. Mas antes de falar o assunto que eu vou conversar com vocês, eu quero dizer que é um orgulho tremendo receber esse convite, uma vez que eu fui professor tanto do Lucas Pedrosa quanto do Pedro Felipe. Então, em primeira mão aqui, eu quero desejar muito sucesso para vocês na carreira do jornalismo e, é claro, no canal do Pedrosa. Bom, eu vim falar aqui sobre a lesão do atleta Jair, do Vasco da Gama, no jogo contra o Sport. O PF me convidou porque eu sou o professor Daniel Leão, sou mestre em ciência da atividade física e especialista em prevenção e recuperação de lesões através do exercício. Eu realizo com os meus alunos particulares, alguns deles atletas também, um trabalho interdisciplinar com ortopedista, fisioterapeuta e comigo, profissional de educação física. Isso é muito interessante porque é exatamente o que acontece no clube. O clube ele não tem um trabalho separado, ele tem um trabalho interdisciplinar e isso facilita e aprimora a recuperação. Mas vamos entender a lesão do Jair. Segundo o relato do Clube Vasco da Gama, a lesão do atleta Jair acometeu ligamento cruzado anterior, que é esse que você vê aqui bem no meio do joelho, e já já eu vou te explicar a função dele, ligamento colateral medial, meniscos e também uma lesão osteocondral, que é uma lesão na cartilagem que envolve aqui um desgaste, ou quando você já degenera, provavelmente o que aconteceu numa lesão tão grave, mas que a gente não consegue visualizar porque a gente não tem a cartilagem aqui nessa estrutura. Maravilha! Mas o que de mais importante e mais relevante teve nessa lesão? Sem dúvida nenhuma, o ligamento cruzado anterior. Como você pode visualizar aqui, o ligamento cruzado anterior, ele fica no meio da articulação e ele é o principal responsável pela estabilidade do joelho. Quando a gente fala de um atleta profissional de futebol, isso é muito preocupante. Leão, o colateral, o menisco, tudo isso também vai ser operado na mesma cirurgia. No entanto, o ligamento cruzado anterior é o que mais preocupa e é o que alonga essa recuperação. Mas antes de eu falar para vocês sobre a recuperação, é importante entender o mecanismo de lesão. Se você já assistiu o vídeo, você vai ver que no vídeo, o atleta Jair, quando recebe o carrinho do jogador do Sport, ele está com o pé preso e já está com o joelho rodado medialmente para dentro. Esse mecanismo de pé preso com o joelho rodando para dentro, ele gera um movimento de gaveta anterior, empurrando a tíbia. E isso é o mecanismo de lesão que rompe o ligamento cruzado. Então, entendendo essa explicação, a gente percebe que apesar de ser um carrinho muito feio, muito assustador e óbvio, um carrinho para cartão vermelho e um carrinho inclusive para punições maiores, porque isso não pode acontecer de um colega de trabalho para o outro, como a gente já viu várias vezes no esporte, mas esse carrinho especificamente, ele foi um fator propulsor, ou seja, ele agravou o incidente, mas na jogada o atleta já tinha
virado o corpo e já estava em posição de lesão. Talvez, se não houvesse o carrinho, pudesse ter sido uma lesão menos grave, só o menisco, uma lesão parcial de LCA. E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo para KTO. Tamo junto, só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês devem estar muito preocupados, principalmente os vascaínos que seguem aí, e que curtem e que acompanham o canal do Pedrosa, vocês devem estar muito preocupados com a questão da recuperação. A recuperação, ela é lenta, ela é uma recuperação difícil, e principalmente por conta do LCA, ela passa a ser uma recuperação aí que tem média de 8 meses para esse atleta voltar a jogar bola em alto nível. E alguns atletas voltam e demoram a recuperar o alto nível. Ora, você perde toda a sua preparação física, você tem uma dificuldade grande de controle do peso, você tem uma série de fatores que faz com que você volte abaixo do seu rendimento. Mas pior que isso é o tempo de fato de recuperação dessa lesão. Ele vai passar por um processo de cirurgia, vai passar por um processo de fisioterapia, depois vai passar por um processo inicial de fortalecimento, propriocepção, que acontece através dos profissionais de educação física, para só depois ele chegar para o preparador físico, que também é um profissional de educação física, para a etapa do campo. E aí ele vai readaptar no campo até estar em condições, como vocês ouvem falar aí, quando o atleta já foi para o campo. Quer dizer que ele já está na fase final de recuperação e volta a jogar. Leão, não tem como evitar esse tipo de lesão? Prevenção de lesão é algo que sim, existe. Só que você consegue prevenir lesões musculares e as lesões de articulação, as lesões musculoesqueléticas do tipo ligamento, menisco, são lesões que por conta de desgaste ao longo do tempo ou por conta de algum movimento sozinho, sem nenhum contato, você também consegue prevenir através de bons exercícios que você escolhe específicos para cada esporte. Esse, inclusive, é o meu trabalho e é uma grande especialização que eu tenho. Hoje, nos grandes clubes do Brasil, a gente tem esse trabalho de qualidade. Há pouco tempo atrás, isso não acontecia dessa forma, ainda era um pouco precário, mas os clubes têm evoluído muito, inclusive os clubes de um pouco menor expressão também já têm essa estrutura. O que eu tenho a dizer para vocês e para o Jair é que eu desejo sucesso, sorte na recuperação dele, porque é uma recuperação delicada. A gente precisa debater esse assunto, esse tipo de lesão no esporte não pode acontecer. A gente está falando de dois colegas de trabalho de uma mesma profissão. Os atletas precisam ser prudentes em suas atitudes. Talvez só punições ou suspensões mais severas venham a resolver isso. Mas o que é importante também você saber é que dentro desse processo de recuperação ainda tem um fator psicológico que mexe muito com a vida do atleta. Por isso aqui eu estou desejando sorte, estou desejando saúde emocional para que ele consiga voltar e se recuperar. Se você quer saber mais sobre lesões, mais sobre a lesão do Jair, você pode também falar com o Pedrosa, falar com o Pedro Felipe aqui no canal do Pedrosa, no Instagram e fazer essa mensagem chegar até a mim. E claro, se você quiser falar direto comigo, me segue lá no Instagram, eu sou o professor Daniel Leão, meu arroba é leão_Daniel e eu estou disponível também para responder você, vascaíno, ou você mesmo de qualquer outro clube, de qualquer outra torcida que esteja assistindo e tenha curiosidade para entender mais sobre a prevenção e a recuperação de lesão nesse tipo de esporte. E para finalizar, eu lembro a você que a lesão, como aconteceu com ele, foi uma lesão de acidente, de incidente. Essa lesão não dá para prevenir. Uma entrada de um jogador, uma queda, como foi a lesão do Bruno Henrique, quando ele disputou uma bola na cabeça e caiu já fazendo o mecanismo de lesão com outro atleta em cima do corpo dele, isso é acidente. Isso não tem como prevenir. Agora, várias outras lesões ligamentares, musculares, de menisco, de outras maneiras, a gente tem sim como prevenir. E isso é um trabalho muito importante do departamento médico, associado ao fisioterapeuta e aos profissionais de educação física do clube. Para saber mais, fala comigo lá no meu Instagram, fala com o Pedrosa aí que ele transmite também a resposta para mim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo
e conto com vocês para curtir, compartilhar. Quem ainda não é seguidor e recebeu esse vídeo, ativa o sininho para receber os conteúdos. E, é claro, segue também o canal do Pedrosa lá no Instagram e o professor Daniel Leão, _Daniel, Leão, _Daniel, lá no meu perfil. Tamo junto, espero que tenham gostado, desejo estimas melhores e muita saúde emocional na recuperação do atleta Jair. Tamo junto, grande abraço, Pedrosa, Pedro Felipe, Pedrosa para os íntimos porque foi meu aluno, mas Lucas Pedrosa, Pedro Felipe, obrigado pelo convite, contem comigo sempre, principalmente para falar desse assunto que eu entendo e gosto muito. Tamo junto!